Olá pessoal, essa é mais uma de nossas videoaulas do nosso curso de métodos quantitativos. Eu sou o professor David Ciro de Oliveira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pressupostos da análise de regressão. É, na verdade, é, esses pressupostos estão mais relacionados quando a gente aplica testes, né, do que propriamente aos estimadores de mínimos quadrados que têm menos pressuposições para suas obtenções. Mas quando a gente faz o procedimento de inferência, né, ou seja, a aplicação de testes de hipótese e de estimação via máxima verossimilhança, a gente admite, né, que a análise tem que obedecer alguns pressupostos, que a gente chama de pré-requisitos ou de condições para que a análise seja válida. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Bem, então vamos falar então inicialmente sobre pressupostos de regressão e colocar, né, ou considerar aqui os objetivos que a gente quer trabalhar na nossa videoaula. O primeiro, a primeira parte, né, a gente vai apresentar os pressupostos e por que eles são importantes na análise de regressão, né, qual a sua importância. E no segundo momento a gente vai ver a parte de evidência e de validação, que basicamente é verificar se na nossa análise particular que a gente está fazendo, os pressupostos são obedecidos ou não, né? A gente vai ver tanto por métodos gráficos quanto métodos de teste de hipótese, como que a gente pode validar a nossa análise, ou seja, averiguar se os pressupostos estão sendo atendidos. Muito bem, então vamos lá, pressupostos de regressão. O que são pressupostos? Pressupostos são regras que os dados devem obedecer. Quando eu digo os dados, eu estou falando não só do conjunto de dados de variáveis, seja as variáveis explicativas ou a variável resposta, mas principalmente sobre os resultados da análise de regressão que a gente tem em termos muito importante mesmo, em termos dos resíduos da análise, que vai ser um dos focos das nossas pressuposições. Então, quando eu falo em pressuposto, o que eu estou falando é regras. Essas regras precisam ser respeitadas pelos dados. E basicamente o que a gente vai apresentar são essas regras, bem como o procedimento de verificação se os dados atendem a essas regras. No caso da regressão, tá, no modelo de regressão clássico, a gente vai apresentar aqui 5 regras ou 5 pressupostos que os dados têm que obedecer. E fica a pergunta, mas por que eles são importantes, né? Qual que é a importância dos pressupostos de regressão? Bem, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar o nosso problema de regressão, que se inicia sempre, né, numa amostra de uma determinada população de interesse, a obtenção das variáveis, seja as variáveis explicativas e as variáveis resposta. Eu faço procedimento de modelagem, que é achar um modelo que se adeque, né, ou que explique bem o conjunto de dados, que relacione bem as variáveis x com a nossa variável y resposta. Esse procedimento eu estou considerando aqui como sendo a modelagem. A partir da determinação do modelo eu faço a estimação, né? Aqui a gente tem um exemplo ilustrando, no caso, o polinomial estimador de mínimos quadrados. E por fim, a gente faz todo o procedimento de inferência, né? Seja a obtenção do intervalo de confiança, a aplicação da análise de variância, ou mesmo a aplicação dos testes de T. Então, esse procedimento de inferência aqui, ó, que a gente vê por último, né, nas etapas que a gente está descrevendo aqui, é uma parte importante, obviamente, da regressão. O que acontece? Se eu tenho falhas nos pressupostos, ou seja, se alguns dos pressupostos não são atendidos, o que vai acontecer é que eu tenho um resultado de inferência que é inválido. Ou seja,
Os testes de hipótese que eu estou aplicando e os níveis de significância lá relacionados não vão ser verdadeiros, não vão ser corretos, bem como o cálculo dos intervalos de confiança e qualquer procedimento no qual eu me baseei em algum resultado de inferência, né, probabilístico. Então, por isso que é importantíssimo a gente averiguar essas pressuposições, identificar se elas estão sendo atendidas. E a gente faz, geralmente, ao fim da análise. Tá? No fim da análise, a gente verifica isso. Se houver problema, a gente tem que refazer a análise, ou refazer o processo de modelagem. Se não houver problema, a gente considera que a nossa análise está finalizada. Bem, então, quais são as regras, ou quais são esses pressupostos que a gente precisa considerar? Eu dividi em dois grupos, tá? Um, que eu chamo um grupo antes da coleta dos dados, né? Ou antes do procedimento amostral, que estão relacionados com diretamente, né, com as variáveis x e y que a gente obteve. Então, quais são essas três primeiras regras, né? Então, a primeira delas é o seguinte, é que o procedimento de amostragem que você fizer sobre a população, ele tem que ser construído a partir de uma amostra aleatória. Ou seja, se o procedimento de amostragem difere de uma amostra aleatória, isso vai afetar no procedimento de inferência. Isso não vai garantir, principalmente, uma representatividade da nossa população, que vai gerar problemas certamente de viés, né, na análise. O segundo item é que o modelo que a gente estiver trabalhando é um modelo aditivo. Ou seja, os efeitos que x a gente está admitindo influencia, né, ou os efeitos que x tem sobre y, eles sempre vão se somar entre os diversos valores de x. Então, esse tipo de modelo, a gente fala que o modelo é aditivo, e para esse modelo a gente vai tratar, a gente vai considerar aqui só esse tipo de modelo. Existem outros tipos de modelos que não são aditivos? Existem, mas a gente não vai tratar aqui no nosso curso de métodos. E, finalmente, a número 3, que é a não colinearidade das variáveis x. Tá? Pressupõe esse não colinearidade, tem duas formas de ver. Uma forma é a colinearidade perfeita, ou seja, quando duas variáveis em x são perfeitamente correlacionadas, ou seja, elas são redundantes, exatamente redundantes, né? E aí cabe remover uma dessas variáveis. Mas também existe a situação onde duas variáveis são muito correlacionadas, ou seja, elas são redundantes, mas não exatamente iguais. E aí também cabe algumas técnicas para você reduzir ou substituir essas variáveis por uma variável que seja equivalente às duas, né? Então, nessa situação de não colinearidade, nos dois casos descritos aqui, a gente tem que tomar algum tipo de atitude, seja no caso da correlação perfeita, seja removendo uma das variáveis, no caso da correlação muito alta, seja tentando reduzir a um conjunto de variáveis que seja não redundante. Por fim, e eu separei aqui as regras, né, os pressupostos 4 e 5, que estão relacionados aos resíduos da nossa análise, que é obtido, né, a partir do processo de estimação. Uma vez que a gente estima o beta-chapéu, a gente viu que pode obter os resíduos, inclusive baseado nos resíduos que são aplicados os testes de hipótese, né? O teste análise de variância, o teste F, todos eles, mesmo o intervalo de confiança, todos eles são construídos sobre cálculos em cima dos resíduos da nossa análise. Então, o primeiro deles, né, o primeiro axioma, diz o seguinte, o primeiro deles relacionados aos resíduos, que é o axioma 4, ele diz respeito assumindo que epsilon e as variáveis em x, elas são variáveis naturalmente,
a gente vai assumir que elas sejam não correlacionadas, ou seja, a correlação entre todos os valores de x e epsilon é nula, né? Isso até para a construção do modelo, no caso o modelo aditivo, é necessário para garantir os resultados de inferência. Mais à frente a gente vai ver, vai detalhar como é que a gente evidencia que há um comportamento de correlação entre x e epsilon. Por fim, na verdade, não por fim, mas uma relação que é consequência, né, é que os valores esperados de x, perdão, de epsilon, né, que é o nosso resíduo, ou seja, a média dos valores de epsilon, dado o valor de x, ou seja, conhecido o valor de x, né, em função do valor de x, a gente vai observar que essa média aqui sempre é nula, tá? Então esse é o axioma 4 e ele é necessário respeitar de forma a garantir o resultado da análise. Por fim, o item 5, o axioma 5, ele diz o seguinte, que os épsilons, né, o epsilon, que é o nosso resíduo, se eu encarar ele como uma variável aleatória, eu tenho que admitir que esses resíduos eles são normais, ou seja, eles têm uma distribuição de probabilidade normal. Além disso, esses resíduos têm que ter uma característica que a gente chama de homocedasticidade, que tem a ver com a variância desse nosso epsilon, tá? E aí eu vou destrinchar mais à frente, né, falar um pouquinho mais detalhadamente, aprofundadamente, o que é a homocedasticidade e como que a gente pode identificar esse comportamento. Portanto, dados os pressupostos, agora o nosso passo é o seguinte, como que eu vou evidenciar, né, que os nossos pressupostos estão atendidos ou não e, consequentemente, validar a análise. Poder aplicar testes de hipótese que checam se as nossas pressuposições estão sendo atendidas ou não. Então, no nosso caso aqui, eu vou encarar aqui o conceito de evidência como sendo, ele funciona como se fosse um termômetro, tá? Ele é um indicador, ele vai te dar uma indicação, né? Ou uma evidência, como a palavra diz, de que existe algum problema na sua análise. E a nossa evidência, para a gente, vai ser sempre baseada, ou muito baseada em estatística descritiva. Ou seja, gráficos, né? A construção de alguns gráficos vai nos auxiliar a verificar se o nosso pressuposto está sendo atendido ou não. Ele é similar, como eu disse, ao termômetro, né? O termômetro que a gente que nos indica que existe algum problema no corpo, né? Uma vez que se a temperatura estiver muito alta, indicando uma febre, né? Que é uma evidência de algum problema. Na parte de análise descritiva, como eu disse, a gente tem duas ferramentas, a parte de gráficos, né? E a parte propriamente de indicadores, que são funções dos dados, né? Estatísticas ou funções dos dados que vão nos ajudar a tentar visualizar se há algum tipo de problema nas nossas pressuposições ou não. Bem, e a validação? O que seria a validação? Aqui a gente sempre vai no campo da suspeita, né? Ou seja, do indício, do indicativo. A validação é como se fosse um julgamento, né? Ou um veredito. Eu dizer o seguinte, olha, o pressuposto falhou ou não. No caso, se a gente fizer uma analogia com a doença, né? O termômetro está indicando 37 graus de febre. E a validação seria indicar, olha, a pessoa está realmente doente ou não. É uma oscilação de temperatura natural. Nesse caso, o julgamento que a gente vai ter que ter é se o pressuposto, né, ou uma das regras falham ou não no nosso conjunto de dados.
O que vai ser essa ferramenta de validação? Vai ser teste de hipótese. Então, a gente vai usar alguns testes de hipótese para verificar cada um dos nossos itens nos axiomas. Lembrando, quer dizer, aqui é só um ilustrativo, né? Mas a maioria dos testes vai trabalhar com a ideia de que o pressuposto está ok, ou seja, ele é atendido, né, em termos da hipótese nula. Eu vou ter algum tipo de estatística de teste. Eu estou chamando aqui T de YX, tá? Porque ela vai ser uma estatística de uma conta, né, uma função, que vai depender dos nossos dados, tanto da variável resposta quanto das variáveis explicativas. Essa estatística tem uma distribuição de probabilidade associada, né, na qual a gente vai identificar situações extremas, né, ou situações muito improváveis, onde esse valor dessa estatística é observado, sob a hipótese nula. E aí nosso processo de decisão, que vai ser rejeitar ou não rejeitar H0, ele vai ser baseado na seguinte conta: a probabilidade desta estatística ser observada, né, sob essa distribuição naturalmente, sob H0, né, sob a condição de H0. Se essa probabilidade for muito baixa, eu vou tender a rejeitar a H0. Se ela não for suficientemente baixa, eu não rejeito H0. E o conceito de baixa, né, se o valor é baixo ou não, vai depender do pesquisador, mas como a gente usualmente considera, os níveis de significância em torno de 10%, 5% ou 1%. São os valores referências, são utilizados em vários trabalhos. Muito bem. Vamos considerar o primeiro pressuposto, que é o de amostra aleatória, tá? Então vamos supor que eu estou interessado em estudar, né, um parâmetro da minha população, que seria a correlação entre a variável y e x, né? É o nosso parâmetro de interesse, né, associado a essa população, e a gente está interessado em estudar ele. Então a gente vai fazer o processo de amostragem, e aqui é o importante da amostra aleatória. Esse processo de amostragem aqui, ele tem que assumir que a coleta das observações é através de um sorteio dentro da população, né? Admitindo, ou não admitindo, mas garantindo que todos os elementos da sua população têm a mesma probabilidade de serem observados, né? Ou de serem coletados, ou de figurarem na sua amostra. A partir disso eu vou construir os dados pareados, tá? Os dados pareados, né, supondo que para cada um dos pontos observados na amostra eu vou ter valores de y, o valor de y e valores de x, né, associados às variáveis explicativas. E aí, para enfatizar, nesse caso do pressuposto número 1, eu preciso que a amostra seja aleatória, ou seja, eu tenho que garantir que sobre a minha população a probabilidade de coletar qualquer indivíduo da população é sempre a mesma. E aí eu garanto que a minha amostra é completamente aleatória. Então, é interessante que em alguns trabalhos, né, como em alguns exemplos aqui, que a gente tem de estudos de larga escala, a citar o IBGE e a PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, eles também, né, têm que garantir esse comportamento da sua população, mas para isso eles aplicam planificação amostral, ou seja, um planejamento de como que ele vai elencar, né, os elementos que vão figurar na sua amostragem. É óbvio que um instituto de pesquisa, quando faz uma pesquisa qualquer, seja sobre eleição, ou seja sobre qualquer tópico, o IBGE, quando faz alguma pesquisa na área de economia, ou na área de saúde, ou enfim, em qualquer área afim, bem como a PNAD, que é uma amostragem de domicílios, né, todas elas usam de plano amostral para garantir que a amostra seja aleatória.
Bem, modelo aditivo, né, que seria o segundo dos nossos pressupostos. A ideia do modelo aditivo é o seguinte: eu vou pensar que um modelo de regressão, basicamente eu tenho um conjunto de variáveis que vão influenciar através de uma função a nossa variável resposta de interesse, a nossa y, ou seja, elas vão se aproximar do resultado de y com todas essas informações em x. Para tanto, a gente propõe um modelo, né? Um modelo matemático, nesse caso uma função, que é uma função dos valores de x e com uma parametrização aqui que a gente está colocando como sendo beta. O que acontece é que o modelo ser aditivo, né, em regressão significa que os efeitos, né, de cada um dos valores de x, de cada uma das variáveis x, eles vão se somar na hora de influenciar em y, né? Aqui então são duas formas só de enxergar, a segunda matricial, a primeira é uma forma com as variáveis explicitamente identificadas aqui. Então no modelo aditivo você vai assumir que todas as variáveis aqui, os efeitos respectivos delas em y, vão ser somados entre si. Que é o que eu acabei de comentar, os efeitos se somam. Muito bem, não colinearidade, né? Em x, né? Aqui a gente está considerando em x. Então vamos considerar o seguinte: eu tenho a amostragem e a partir da amostragem que foi feita da população, ou da nossa amostra, eu obtenho o conjunto de dados, composto pela variável y, resposta, e o conjunto de valores em x, tá? Ou seja, o conjunto de variáveis x que você vai usar para tentar explicar y. Isso aqui vai compor uma matriz, tá? Esse conjunto de valores em x aqui vai compor uma matriz. Bem, o que significa colinearidade? Colinearidade para a gente significa a mesma coisa que redundância entre variáveis. Quando eu tenho variáveis ou que são iguais ou que são funções exatas, umas das outras, eu vou ter um processo de redundância, né? Ou informação redundante, informação extra desnecessária no meu modelo. Essa é a compreensão do que é colinearidade. Só para ilustrar um exemplo da colinearidade exata, suponha que o preço de a variável x1 que você está utilizando para um determinado estudo seja o preço de algum ativo em dólar e a x2 o preço do mesmo ativo em real. Perceba que, como eu tenho uma relação cambial entre dólar e real, né, o preço do dólar em reais, eu vou ter que o valor do dólar, né, em reais vai ser a taxa de câmbio, né, vezes o valor, o número de reais que eu tenho, né? Eu quero saber quantos dólares eu tenho, eu vou saber a partir da relação dólar-câmbio multiplicando pelo número de reais. Esta é uma relação perfeita, portanto essas duas variáveis aqui, ó, elas serão redundantes. Eu não posso usar as duas simultaneamente no meu modelo. Isso vai gerar um problema. Isso não pode. Então a gente não pode ter esse tipo de situação. Para corrigir, como eu disse, no caso de variáveis perfeitamente correlacionadas, o que gera redundância perfeita, né? Basta eu remover, né, uma das variáveis, né, ou o conjunto de variáveis que se apresenta redundante. E no caso de uma correlação que seja muito alta, eu tenho alguns mecanismos para tentar corrigir esse problema, né? A citar alguns deles, que eu faço transformação de variáveis e gera uma variável que funciona como se fosse uma variável representativa das duas variáveis redundantes existentes. Só para ilustrar um problema de colinearidade aqui, ó, imagine esse exemplo onde eu tenho a sua matriz X, né, considerando a matriz de dados, né, observados. Aqui a gente tem 4 observações. E aqui claro, né, a gente pode ver que a primeira coluna, né, ou a segunda coluna é a multiplicação da primeira coluna por 2. Exatamente. Ou, né, ou vice-versa. Eu considero que
a primeira coluna composta pela variável x1, ela vai ser a variável x2, considerada aqui dividido por 2. Portanto, ela é colinear, ou perfeitamente colinear. O que vai acontecer? Por que isso é um problema? Porque quando eu vou calcular o estimador de mínimos quadrados, eu dependo aqui, ó, dessa operação, né, e da inversa dessa operação aqui, na verdade. Só que, uma vez que eu tenho colunas redundantes, né, na minha matriz X, não será possível calcular fazer essa conta. Eu vou dar um problema na hora de gerar. Aqui eu tenho um exemplo ilustrado no R, na hora de gerar a matriz inversa, né, aqui tem um menos 1 faltando aqui, a matriz inversa desta operação aqui, x', né, que seria a transposição dessa matriz vezes a própria matriz. Então, para ilustrar essa situação e, portanto, o erro que impede a gente fazer a análise. Esse aqui, aqui só para ilustrar que o determinante, né, dessa matriz aqui, x' é igual a zero, o que conclui-se, né, a partir disso que a matriz não tem inversa, e isso tudo é causado pelo número de colunas aqui, de algumas colunas serem redundantes na sua matriz X. Muito bem. Agora a gente chega, talvez uma das partes principais, né, de 1 a 3 a gente fala que é o procedimento de investigação pré-amostragem, né, ou ainda um pouco depois também da amostragem, mas focando mais no pré-análise, né, pré-estimação. Agora, os itens 4 e 5, a gente já vai estar mais interessado em alguns resultados pós-estimação, né, pós-estimação aplicada ao conjunto de dados, que vai se restringir, né, ou a gente vai tentar afunilar aqui na análise de resíduos. No 4, a gente vai verificar a relação dos resíduos, ou seja, dos nossos epsilon, com as variáveis presentes em x. Tá? Muito bem, então vamos imaginar um modelo simples, um modelo aditivo aqui, matricialmente ilustrado. Então eu vou ter y igual a x beta mais epsilon, tá? De uma forma matricial. E vamos assumir que a partir desse modelo eu eu busque o estimador de mínimos quadrados. Então, o beta chapéu, dado pela expressão x' x elevado a menos 1, x' y, né? E, a partir do beta chapéu obtido, né, o nosso vetor de parâmetros estimado, a gente pode obter o y chapéu, que são os valores preditos de y, considerado esse estimador beta e o seu conjunto de dados. Bem, como é que eu obtenho os resíduos, né, que são tão importantes aqui para a nossa análise? Os resíduos, eles vão ser a diferença do y chapéu, ou seja, o y predito, aquilo que o modelo predisse, para o y real. A distância entre o que foi predito e o valor real observado. Naturalmente, como isso aqui está numa forma matricial, aqui eu vou ter um vetor coluna, aqui eu também vou ter um vetor coluna, cujo resultado também vai ser um vetor coluna. O que a gente vai fazer no item 4 e no item 5 também, por que não, é estudar a relação entre as variáveis presentes em x, no nosso modelo, e os resíduos da nossa análise, presentes aqui identificados por epsilon. Muito bem. O primeiro dos itens que a gente vai comentar a respeito das pressuposições em cima dos resíduos de x primeiro, que os resíduos sejam não correlacionados com a variável x. Isso, de uma forma também, a gente pode dizer, vai também assumir que o valor esperado dos valores dos resíduos, dado a variável x, ou seja, considerando a variável x, ele vai ser nulo, né, por definição, por construção. Esse é o axioma. Muito bem, como é que a gente evidencia que esse comportamento está ou não atendido na nossa análise?
uma vez que a gente pode já obter os nossos resíduos da nossa análise. É relativamente simples, né? O que a gente pode fazer é um cálculo simples da correlação entre o nosso epsilon e uma das variáveis x ou mesmo o preditor y chapéu. Então, eu posso plotar a variável epsilon contra o y chapéu obtido ou qualquer uma das variáveis presentes na nossa matriz x, né? O que vai acontecer? Eu posso ter uma situação que o comportamento desses resíduos em função do seu de x1, x2 ou mesmo do y chapéu, ele vai ser um comportamento constante, ou seja, tem uma nuvem de dados aqui, ó, mas ele é constante no sentido que não apresenta uma oscilação aqui. Isso vai ser traduzido, né? A gente vai chegar à conclusão de que o estimador, ou melhor, a estimativa do seu valor de correção considerado seus dados, entre epsilon e as variáveis x, vai tender a um valor nulo, a zero, ou seja, eles serão não correlacionados. Bem, e um comportamento onde isso não acontece? Se eu fizer o mesmo plot, né, o mesmo gráfico, e eu perceber que existe algum padrão nas variáveis epsilon em função das variáveis x, seja uma variável explicativa x1, ou x2, ou x3, ou o próprio y chapéu, se eu perceber algum padrão, nesse caso um padrão de subida, ou um padrão de descida, ou que seja um padrão decrescente ou crescente, enfim, de qualquer natureza, isso vai indicar que a nossa correlação entre epsilon e x, ela não é nula, tá? Se a gente lembrar do conceito de correlação, a correlação ela mede, né, o quanto que duas variáveis estão relacionadas, né? Uma pode explicar a outra. Nesse caso aqui, ó, conhecendo os valores de x, o seu epsilon está bem previsível, né? Está sempre subindo à medida que os valores de x sobem, né? Ou x ou y chapéu. Idem no segundo caso, só que a diferença é que ela está descendo. Aqui já não observa-se esse padrão. Portanto, se eu tiver a situação de cima, em termos de evidência, eu posso indicar que a análise está ok, ou seja, esse pressuposto de não correlação entre epsilon e x está sendo atendido. Ao passo que, no segundo caso, né, se eu observar esse tipo de comportamento, né, isso vai ser um indicativo, um indício de que sim, essas variáveis são correlacionadas. Muito bem, e como é que a gente faz a validação? Visto que a primeira etapa, que é de utilização de gráficos, ela só nos dá a evidência, agora eu preciso validar. Para fazer a validação, basta eu aplicar o teste de T em função do epsilon, ou seja, vou pegar o nosso epsilon, os resíduos, como a variável explicativa, e vou considerar um modelo com as variáveis explicativas, todas elas da mesma forma que nos estudos anteriores, no modelo de regressão que você definiu anterior. Então, a única coisa que você vai trocar é o epsilon por x. Perdão, vai ser o y por epsilon, né, no seu modelo. Aí o modelo, é óbvio que a gente vai assumir um modelo linear aqui, tá? Mas o U, que vai fazer as vezes do resíduo sobre essa análise, tá? Então aqui eu tenho o conjunto de dados, então se a gente for ilustrar da mesma forma como a gente aplica o teste T em modelo de regressão, o que você está substituindo aqui é o epsilon ou y pelo epsilon, né? O valor do resíduo, o valor da variável resposta pelo resíduo. No caso, o teste T, o que ele vai validar? Ele vai dizer o seguinte, ó, para cada alfa individual, ele vai testar se o alfa é igual a zero ou não. Se todos os alfas eu identificar que eles são nulos, são iguais a zero, né, ou são estatisticamente nulos, e é para isso que o teste T serve, eu vou admitir que a minha análise está ok.
No entanto, se ao menos um dos alfas demonstrar que tem um valor estatisticamente diferente de zero, eu tenho que essa pressuposição falha, e aí eu teria que voltar para a prancheta de modelagem para refazer a modelagem e chegar a um resultado que seja apropriado. Para colocar um exemplo dessa situação, vamos imaginar aqui um conjunto de dados, né? Eu tenho que colocar uma variável y aqui, assumindo uma variável y, e aqui duas variáveis x explicativas, que são quantitativas. Bem, a partir dela eu vou estabelecer uma modelagem, nesse caso a gente vai considerar um modelo aditivo, x1, y igual a x1, beta 1 mais x2, beta 2 mais ε, tá? Nesse modelo aditivo, considerando esse conjunto de dados. E se eu fizer a considerar esse modelo, o processo de estimação, veja que eu estou considerando dois parâmetros, beta 1 e beta 2, não tem beta 0 aqui. A considerar esses dois parâmetros, eu vou ter que nosso beta chapéu deu 24.685 e aqui o beta 2, né, deu menos 1.718. São os valores os quais são obtidos a partir da aplicação do estimador de mínimos quadrados sob essa base de dados. A partir do beta chapéu, eu vou conseguir o y chapéu desse valor e o epsilon, que nesse caso desse valor aqui. Ó. Então, no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores de épsilons aqui associados à diferença do seu y predito, que está dado aqui, menos o y observado. Para ilustrar, se a gente fizer aqui, ó, 515, aliás, ao contrário, estou falando, o y observado menos o y predito. Aqui a gente vai ter 521.024 menos 515.583. Eu vou obter o resíduo, que deu 5.441, a diferença desse primeiro termo para esse termo, e eu vou repetir o processo para todos os outros. Muito bem, ilustrando os indicadores, né, as evidências, considerando os indicadores e os gráficos. No caso, os gráficos, vai ser, eu vou, para os mesmos dados que eu trabalhei ali, no nosso caso a gente observa que o nosso valor de zero está aqui, ó, nessa reta, e aqui eu plotei os resíduos daquela análise versus os valores da variável x1. Basicamente, foi esse gráfico aqui, ó, pegar o resíduo da nossa análise, e essa aqui, e plotar contra a variável x1, que é essa aqui. O valor deu aproximadamente 0,44, né, da correlação, e aqui está o gráfico de dispersão do epsilon em função do nosso x1. Perceba que aqui parece que tem um comportamento de subida, né? Os dados decaem e depois sobem novamente, o que é um padrão, né? Contra a variável x2, perceba que o valor da correlação amostral, né, foi aproximadamente 0,40, né? Mas nesse caso aqui, parece que a gente observa um comportamento de crescimento aqui, ó, né, no gráfico, embora esse comportamento não seja claro, né, não esteja expressamente claro aqui. O terceiro caso, no mesmo exemplo, eu plotei aqui do epsilon em relação ao y estimado, e aí deu esse resultado aqui com os valores da correlação calculada entre essas duas componentes, dando 0,40 aqui. E de novo eu tenho um comportamento aqui aproximadamente não linear. Então, as três situações dos gráficos, né, dos nossos indicadores, seja os indicadores são os índices, nesse caso os coeficientes de correlação, amostral, e os gráficos são os indicadores, né, visuais que vão nos permitir identificar se nosso modelo de análise pelo menos apresenta, né, uma evidência ou não de que esteja
comprometendo uma das nossas premissas. Bem, como é que eu completo esse processo? Através da validação usando o teste de T. Então, no nosso caso, o modelo vai ser o nosso resíduo. Eu vou trocar o Y pelo resíduo da análise e vou ajustar um modelo de regressão da forma x1 alfa mais 1, alfa 1, desculpa, mais x2 alfa 2 mais alfa 0 mais u, onde u é uma componente aleatória. Uma vez aplicando o procedimento de estimador de mínimos quadrados e o teste de T, aqui a gente tem os valores dos coeficientes, tá? Aqui a variabilidade dos coeficientes, na verdade o erro padrão estimativo dos coeficientes. Aqui o valor T para fins de teste de hipótese. E aqui uma coisa importante que é a consideração do valor P. Perceba que sob esse resultado aqui, dessa validação, a gente acaba tirando a constante do seu modelo, né? De tal forma que o valor aqui de um nível de significância deu menor do que 5%, se o pesquisador estiver trabalhando com 5%. Portanto, nesse caso, há razões para rejeitar a hipótese nula, pelo menos na relação entre epsilon e x e o valor constante aqui. Portanto, esse nível de significância vai, né, uma vez que ele é menor, esse p-valor menor que o nível de significância de 5%, vai ser um indicativo que a pressuposição falha. Perceba que, se fosse o caso, ele poderia falhar para os 3, né, ou falhar para os 2, ou, nesse caso, falhar para uma variável. Muito bem. O item 5 agora, ao invés de estudar a relação entre x e o epsilon, né, a gente vai lidar agora da mesma forma. Então, eu vou ter um modelo com a mesma construção, vou ter estimação de mínimos quadrados e vou ter obtenção dos resíduos. Tá? O nosso estudo no 5 continua sendo o estudo do epsilon versus o x ao quadrado. Ou, desculpa, o epsilon versus os valores das variáveis x presentes na nossa matriz de variáveis explicativas. Bem, o primeiro deles, né, na verdade são 2 itens. O primeiro deles diz respeito ao epsilon e diz o seguinte, que sob uma análise de regressão, a distribuição dos resíduos ela tem que ser normal com uma média que a gente chama uma média constante, ou seja, com a propriedade de homocedasticidade. Portanto, no item 5 a gente vai trabalhar com a ideia de normalidade, ou seja, que a nossa matriz, os valores de epsilon gerados pela nossa análise sejam normais. E, como segundo item, a propriedade de homocedasticidade, que é a invariância, né, ou a não variação da nossa componente de variabilidade, o σ2, em função de outras variáveis. Então, ele tem que sempre ser constante. Muito bem. Vamos então começar pela normalidade. No caso da normalidade, então, eu vou assumir que o nosso epsilon ele vai ter uma distribuição ID, né, que a gente chama independente e identicamente distribuída, com a respectiva distribuição sendo normal, com média zero, e uma variância, sigma epsilon aqui, ao quadrado, ou sigma 2 epsilon, né, que é a variância, que é uma variância constante. Bem, como é que eu verifico a evidência de que essa pressuposição está ou não atendida, né? Nesse caso, a gente vai usar através de um gráfico. E um exemplo simples é usar um histograma dos resíduos. Tá? Então, lembrando que o histograma é uma ilustração gráfica da distribuição de frequência de um conjunto de dados. Ou seja, como que os dados estão distribuídos em termos de chances de ocorrência, empírica, pelo menos, ou levantada a partir dos dados. Então, o comportamento de um histograma normal, lembrando que a densidade normal é uma densidade que tem um comportamento simétrico,
Nesse caso, a média da nossa normal para os resíduos vai ser nula. E aqui, a partir do momento que eu avanço para menos epsilon, para valores negativos ou valores muito positivos, né, eu tenho a caracterização aqui dessa distribuição normal. O que vai acontecer é que, à medida que eu aumento a nossa amostragem, ou seja, o número de dados que eu posso gerar do modelo, que eu posso amostrar, o que vai acontecer é que esse comportamento desse histograma vai tender a esse comportamento da distribuição normal. O que vai me dizer um ok, ou seja, a análise, não há nenhum problema com essa pressuposição da normalidade dos resíduos. Ao passo que, se eu tiver uma outra distribuição de probabilidade, com qualquer tipo de comportamento diferente da densidade normal, isso é um indício de falha, é um indicativo que a gente pode estar falhando em alguma etapa da modelagem. Outras ferramentas gráficas, tem uma ferramenta, inclusive, que é mais específica, chamada QQplot, ou Quantile Plot, tá? Na qual ele tem uma interpretação, né, toda peculiar, mas na qual é uma ferramenta interessante também para tentar validar. Se sim, os seus resíduos, né, os seus épsilons, eles teriam que comparecer o valor da distribuição, né, dos seus epsilon aqui, ó, teria que estar dentro desse comportamento aqui. Focando aqui, no caso do QQplot, existe um comportamento desse gráfico aqui, para o caso onde a distribuição obedece uma normal, ou para o caso onde a distribuição foge de uma normal. Muito bem, então, tomando a normalidade, uma vez que a gente viu a evidência, né, ou ferramentas para buscar a evidência dessa normalidade ou não, uma segunda parte é a validação, ou seja, como que eu testo a hipótese de que os dados que eu estou trabalhando, ou os resíduos da análise que eu estou trabalhando, eles são oriundos de uma distribuição normal. Para tanto, eu tenho alguns testes, né? O primeiro aqui que eu a citar é o teste Kolmogorov-Smirnov, né, que é baseado na distribuição Q². Então, no nosso caso, a H0 que a gente está assumindo é que o epsilon segue uma distribuição normal com média igual a zero e variância igual a uma variância residual sigma epsilon 2 aqui, sendo essa a variância constante. Tem um teste que é um pouco mais, ele é um teste paramétrico, ou seja, melhor dizendo, ele é um teste não paramétrico, tá? O teste de Shapiro-Wilk, no qual a gente propõe da mesma forma que H0, que os nossos resíduos seguem uma distribuição normal. E para os dois testes eu vou ter a situação de não rejeitar H0, né? Significa que sim, a sua análise está ok, e o fato de rejeitar H0 significaria que a análise contém alguma falha. Vamos ilustrar um exemplo aqui, ó. Vamos pensar na situação onde eu tenho os resíduos da análise, né? Tem os valores na verdade, eu vou considerar aqui a investigação sobre os resíduos da análise, a relação com X, principalmente a normalidade dos resíduos. Vamos supor que eu tenho aqui dois conjuntos de dados, os dados A e os dados B, e os dois dados são com 100 observações. Eu estou plotando o gráfico aqui dos respectivos dados, nesse caso o Y em função de X, para facilitar, né, só uma variável aqui. E eu tenho N observações, né, os N pontos aqui ilustrados aqui. Vamos pensar que eu vá fazer uma modelagem, ou seja, proponho uma modelagem para Y em função de X e obtenho a estimação do nosso beta associado a esse modelo que eu propus. Ao fazer esse passo, eu plotei o histograma e eu estou observando esse comportamento na minha distribuição. O que aparentemente, né, embora tenha uns pedacinhos que fogem aqui à normalidade, mas é razoável assumir que haja normalidade aqui nesse padrão de construção.
né, da distribuição de frequência empírica, né, obtida, no histograma obtido. Então, o teste de Shapiro-Wilk, se eu aplicar o teste de Shapiro-Wilk, ele vai dar aqui o W, que é a nossa estatística de teste, e eu vou olhar mais especificamente para o p-valor. Se a gente observar o p-valor, deu 0,22, aproximadamente 23, né? Que é um valor extremamente alto, né? E provavelmente a gente não vai rejeitar a hipótese de H0, que a sua validação está ok sobre essa propriedade. É o que eu estou comentando, né? Que ele é não significativo, ao nível de 5%, o alfa construído de 5%, o que nos diz que a análise está ok, ou seja, não existe fuga, não existe problemas de validação na sua análise. Ao passo que se eu tiver outro conjunto de dados B, como eu disse, com N observações também, né, igual a 100, o nosso N, e fizer o mesmo processo, e vamos supor que o histograma deu esse aqui, ó, o histograma dos resíduos. Deu um comportamento assim, ó. Veja, perceba que nesse caso desse histograma, o comportamento da frequência parece ser constante ao longo do tempo. Uma vez que eu aplico o mesmo teste, o Shapiro-Wilk, eu vou obter que o p-valor associado ao mesmo deu 0,02, né, 2207, ou seja, um valor muito pequeno ao nível de significância. Isso aqui é mais suficiente para rejeitar a nossa hipótese nula de que os dados provêm de uma normal. E agora a gente chega à homocedasticidade. Bem, no caso da homocedasticidade, que é uma característica que a gente vai ter que encontrar presente nos resíduos, né? Nos resíduos da nossa análise. A homocedasticidade diz respeito à variabilidade constante. Então, se a gente olhar o que é a homocedasticidade, a palavra homo, né, tem a relação, o prefixo homo tem a relação de igual, e cedasticidade tem a ver com variância ou variabilidade. No caso, a variabilidade aqui ela tem que se apresentar igual ou constante. E aqui é interessante, ela tem que ser constante em relação a alguma outra variável. No nosso caso, a gente vai olhar em relação a x, tá? Ou a outras variáveis. Uma coisa interessante é que muitas vezes a gente faz estudos de regressão envolvendo variáveis que são amostradas ao longo do tempo. E observar se essa variabilidade ela cresce ou decresce ao longo do tempo é importante, assim como a dependência, nesse caso, entre os resíduos também, que é um ponto que a gente não vai comentar aqui. Mas a gente precisa avaliar se essa variabilidade é constante em relação a x. Muito bem. Como é que a gente lida com evidências e com testes? Lembrando que evidências são os indícios, né? A parte descritiva que vai indicar se a pressuposição de homocedasticidade está sendo atendida ou não, no caso da nossa análise. E, por fim, os testes ou teste de hipótese que a gente vai aplicar de forma a validar ou não a falha do pressuposto ou não. Então, olha, primeiro interessante é que a gente vai trabalhar agora com os resíduos ao quadrado, né? O quadrado dos resíduos obtidos na sua análise. Ou seja, elevar cada um dos resíduos ao quadrado. E tem uma explicação para isso, tá? Pode ser a pergunta que se faz, né? Por que eu vou considerar, no caso como um instrumento-chave para a gente investigar os resíduos, ou melhor, investigar a homocedasticidade dos resíduos, por que eu tenho que olhar para o quadrado? Uma vez que a gente já assumiu que a correlação, que a esperança, né, de epsilon, ou o valor médio de epsilon, dado x, é nulo, né, ou em outras palavras, que epsilon e x não são correlacionados, em função da pressuposição 4, eu posso construir o seguinte, ó.
eu vou ter que a variância do epsilon, dado x, que é uma variância condicional, é igual. Se a gente vê na fórmula de definição da variância, a variância é sempre definida pelo... A variância de uma variável é definida pela esperança do quadrado dessa variável menos o quadrado da esperança dessa variável aleatória. Então, aqui o que eu estou fazendo é construindo a variabilidade, né, através da fórmula. A única diferença é que é uma variável aleatória condicional aqui, ou seja, dado x. Mas o que acontece? Pela nossa pressuposição 4, esse valor aqui, ó, que é o nosso a esperança do epsilon dado x, ele é zero. Portanto, o quadrado dele também vai ser zero. O que faz com que a variabilidade de epsilon dado x, ela vai ser igual ao valor médio, né, do quadrado do resíduo dado x. E nesse caso, eu consigo acessar, né, o valor médio desse epsilon para cada valor de x através do epsilon ao quadrado. Através do epsilon ao quadrado significa elevando os resíduos obtidos na minha análise ao quadrado. Então, vão ser importantes chaves aqui no nosso caso para avaliar a homocedasticidade dos resíduos. Então, vamos lá. E vamos ver em termos de evidências o que seriam esses gráficos. Partindo sempre da etapa inicial de que a gente agora vai trabalhar com os resíduos ao quadrado. Então, se eu tiver eu posso ter um comportamento na minha análise, uma vez que eu obtive os resíduos, eu tenho os resíduos dessa forma, com esse comportamento, e eu tenho o meu epsilon, que são os resíduos, em função de x ou em função do preditor, tá? Do y chapéu também. E aí eu vou ter, naturalmente, se eu elevar ao quadrado, o que vai acontecer é que você vai ter o gráfico desse comportamento aqui, ó, né? Perceba que o que está acontecendo aqui, ó, à medida que eu estou avançando em x ou y chapéu, essa margem, essa nuvem de dados aqui, ela não sofre uma variação, né, em termos de espessura. Nem aumenta, nem diminui. Ela permanece, que a gente chama constante, em função do valor de x e de y chapéu. Ao passo que nessa segunda situação ilustrada, eu vou ter o gráfico de epsilon, né, a dispersão de epsilon, em função do x ou de y chapéu. Nesse caso, ela não está constante. Se a gente calcular o quadrado dos valores de epsilon e plotar novamente o gráfico, o que a gente vai observar é esse comportamento. Ou seja, à medida que os valores de x estão aumentando, os valores de epsilon ao quadrado estão aumentando, né? A espessura dessa nuvem aqui está aumentando, o que vai gerar uma característica de ser não constante em função de x. Esse caso indica que a sua análise está ok, né? Um gráfico com esse comportamento significa que sim, os resíduos são homocedásticos, e nesse segundo caso é um indício de falha, ou seja, de que a pressuposição de homocedasticidade no seu conjunto de dados não está sendo atendida. Bem, e a validação? Como é que a gente faz a validação ou a aplicação de testes? Alguns testes vão fazer, os testes, na verdade, para se validar a homocedasticidade, o que eles fazem é estudar a relação entre o epsilon que você elevou ao quadrado e as variáveis x presentes na sua análise, as variáveis explicativas, ou mesmo o y chapéu. 3 testes a gente pode citar aqui: o teste White, de Conker, e o teste Brush-Pagan, tá? A gente vai trabalhar com o teste Brush-Pagan, tá? Que é um teste mais simples, mas todos os outros testes têm disponibilidade no Gradle ou em pacotes computacionais para serem aplicados. Bem, o Brush-Pagan, qual que é a ideia dele? Ele é a aplicação de um teste T. Só que o que ele vai fazer? Ele vai pegar o epsilon quadrado como sendo a variável resposta, ou seja, os resíduos ao quadrado, e vai tentar identificar se ele sofre a influência
de das variáveis x explicativas que você utilizou na sua análise. Então, o que você faz um ajuste, né, um ajuste de regressão, um estudo de regressão e a aplicação de um teste T, considerando que sua variável resposta é o epsilon ao quadrado, o resíduo ao quadrado, e aí aplicar o teste em cada um dos alfa i's, né? Ou seja, cada um associado, cada alfa i associado a uma variável aqui. Se todos os alfas i's forem estatisticamente nulos, exceto o alfa 0, tá? Porque esse modelo tem intercepto, no modelo que está sendo testado aqui, eu tenho uma situação onde a homocedatividade está ok, ou seja, eu não rejeito a hipótese de que os dados não são homocedásticos, né, os resíduos não são homocedásticos, ao passo de que se ao menos um dos alfas associados a uma das variáveis der significativo, eu tenho aqui um indício, né, ou na verdade, a validação, dado um nível de significância, de que houve uma falha dessa pressuposição. Novamente, exceto o alfa 0, que é o intercepto aqui do modelo. Vamos ver um exemplo. Aqui eu estou ilustrando um conjunto de dados, aqui tem N observações aqui, com a variável Y e as duas variáveis X, tá? Eu fiz uma modelagem, né, ou seja, eu propus um modelo, nesse caso um modelo linear, com duas variáveis só, tá? Olha, ou melhor dizendo, dois parâmetros, beta 0, beta 1 e beta 2 associados a cada uma das variáveis, beta 1 e beta 2. Obtive o estimador de mínimos quadrados, né, que nesse caso deu esse valor 0,998 e aproximadamente 1 aqui nos dois. A partir do beta chapéu eu obtive o y chapéu, né, que é o valor predito do y, portanto o valor do x, ou seja, essa matriz aqui, vezes o beta chapéu obtido. E a partir do y chapéu, com a diferença do y dado aqui com o y chapéu aqui, eu vou obter os resíduos. E, por fim, vou obter os resíduos ao quadrado, que é simplesmente calcular o quadrado de cada um dos elementos desse resíduo. Nosso ponto central aqui da análise de homocedatividade está encontrado. Agora, a partir desse dado, que você vai aplicar o teste T. Vamos lá, né? Ou não só o teste T, mas a parte também gráfica para analisar a evidência. Pegando aquele epsilon ao quadrado e plotando ele em função de x1, olha o que eu observo. Eu estou observando que à medida que o valor de x1 cresce, o que está acontecendo é que os pontos aqui vão ficando mais dispersos em epsilon ao quadrado. Isso dá um indicativo de suspeita de falha. Por quê? Porque está vendo? Os pontos estão crescendo, a nuvem está crescendo ao longo do tempo. Está tendo uma variação ao longo do tempo. Ao passo que na segunda correlação, ou seja, se eu plotar o epsilon ao quadrado em função da segunda variável, x2, já não fica tão evidente algum tipo de comportamento padrão. Então a gente assume que está mais ou menos constante ao longo dos valores de x2. Ou seja, para essa variável não há uma suspeita grave, né, um indício grave de falha da pressuposição. Entretanto, essa há um indício através do gráfico. Aqui só para ilustrar o y chapéu, a gente está vendo aqui esse crescimento aqui, ó, né, o que mostra a suspeita de falha. É claro que o y chapéu é a composição das duas variáveis, do x1 e do x2 aqui, ponderadas pelo beta chapéu, né? Então, se uma delas apresentou evidência, é óbvio que essa evidência vai aparecer aqui no y chapéu também. Muito bem. E a avaliação? Aplicando o teste de Brush-Pagan aqui no conjunto de dados que a gente trabalhou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele epsilon quadrado, a variável epsilon ao quadrado que a gente obteve, né, os resíduos ao quadrado, e vou ajustar um modelo de regressão, né, onde eu tenho esse modelo com intercepto. Então, vai ser, no caso eu tenho duas variáveis, vai ser x1 vezes alfa 1 mais x2 vezes alfa 2,
mais alfa 0, né, que seria o intercepto, mais o U, que seria a parte residual dessa análise. Se a gente aplicar, aplicar o método e fizer o teste T, o que eu vou obter como resultado aqui, ó, aqui é a tabelinha do nosso teste T, o alfa 0 naturalmente não vai ser nulo, né, porque até por construção ali do epsilon quadrado, ele tem que ser um valor maior que 0. O alfa 2 está sem problemas, né? Ó, tá vendo? Eu não rejeito a hipótese sobre o alfa 2. Significa que a variável alfa 2, a variável x2 não parece estar relacionada com x quadrado, não influencia em x quadrado, em epsilon ao quadrado. Portanto, eu não tenho uma falha da pressuposição relacionada a essa variável. Mas se a gente observar o alfa 1, o valor encontrado aqui de p-valor, ele é bem baixinho, né? O que mostra que eu vou rejeitar a hipótese de que esse alfa 1 seja nulo, o que vai chegar, né, vai nos levar à conclusão de que a variável x1 está influenciando em epsilon 2 ao quadrado, que é aquele primeiro gráfico que a gente ilustrou. Com isso, né, por essa significância, ao nível de 5%, né, eu tenho uma suspeita de falha de pressuposição. Neste caso da falha da pressuposição, existem alguns métodos, no caso de dados, né, que apresentem análises, que apresentem dados que não sejam homocedásticos. Existem análises, né, ou métodos de regressão mais específicos que consideram essa condição que a gente chama de heterocedasticidade, ou seja, a variabilidade não é constante dos resíduos. Mas são métodos mais específicos que a gente vai abordar em outros vídeos. Bem, com isso a gente finaliza a nossa videoaula, tá? E eu vejo vocês numa próxima.